No período siluriano, que compreendia 443,7 milhões e 416 milhões de anos atrás, foi marcado por derretimento das calotas polares e a elevação do nível dos mares. Surgiram recifes de corais e os primeiros peixes com mandíbula. Os artrópodes invadiram o ambiente terrestre e, no final do período, apareceram animais e plantas em áreas continentais. E é o período do surgimento dos amonites. No período devoniano, que começou a 416 milhões e terminou a 359,2 milhões de anos atrás, é o período dos peixes. Nessa fase da história da Terra, apareceram plantas de pequeno porte e os corais atingiram o apogeu. Surgiram os primeiros anfíbios, licopsídeos, insetos voadores e pré-gimnospermas. Os graptoloides extinguiram-se no Devoniano inferior. Os insetos tiveram grande desenvolvimento e peixes começaram a deixar a água com transformação de nadadeiras em 4 patas. Na Alemanha, foi descoberto um escorpião marinho de 390 milhões de anos que media 2,75 metros de comprimento. Os atuais não chegam a 30 centímetros. No período Carbonífero, que vai de 359,2 a 299 milhões de anos atrás, onde nele surgiram os Montes Apalaches, pelo choque da Europa e África com a costa leste dos Estados Unidos. Na sua fase mais antiga, os graptólitos dendroides desapareceram da face da Terra, e foi o período de surgimento de grandes florestas e, consequentemente, a formação de grandes jazidas de carvão, mas não as do Brasil. Árvores que caíam em pântanos eram soterradas sem se decomporem, pois havia pouco oxigênio. O soterramento levava a um aumento de temperatura, o que causava transformações químicas resultando no carvão. No final do período Carbonífero, os répteis adquiriram a capacidade de se reproduzir em terra. No período Permiano, último período da Era Paleozoica, iniciou-se há 299 milhões de anos e se encerrou há 251 milhões de anos atrás. Neles, os continentes se uniram numa única massa, o supercontinente Pangeia. A fauna terrestre do período Permiano foi dominada por insetos semelhantes a baratas e animais que não eram nem répteis nem mamíferos. Eles pertenciam ao grupo do Synapsida. Nas águas doces havia anfíbios gigantes e no mar tubarões primitivos, moluscos cefalópodes, braquiópodes, trilobitas e artrópodes gigantescos conhecidos como Euripterida ou escorpiões do mar, e eram os animais dominantes. As únicas criaturas voadoras do período eram parentes gigantes das libélulas. A flora era caracterizada por árvores do gênero Glossopteris, cujas folhas são frequentemente encontradas nas camadas de carvão do sul do Brasil. Esse é o fóssil mais antigo do período Permiano encontrado até hoje. E também répteis como o Mesosaurus são encontrados em camadas do folheto Irati do Permiano brasileiro. O final do período é marcado por uma extinção em massa de proporções nunca antes ocorridas, quando 95% da vida na Terra desapareceu,